Ô, cara, a gente sempre começa a conversa do início mesmo, do início da tua vida. Onde é que tu nasceu, Baquetini? Nasci em Pelotas. Qual bairro aí tu te criou? Eu me criei no centro da cidade, né? Então meu pai era funcionário do Banrisul e nós morávamos em cima do banco, né? E moramos ali por muito tempo. E eu lembro quando eu fiz 15 anos, então nós fomos morar na casa, na Domingos de Almeida, onde os meus pais moram até hoje. Uhum. Então, mas sempre na zona central da cidade. Aluno do Colégio Pedro Osório, Escola Fundamental Coronel Pedro Osório, na Osório. Depois eu fui para o Colégio Gonzaga, do Colégio Gonzaga fui para a Universidade Católica. E em 89 eu fui embora para São Paulo para terminar o curso de medicina lá. E lá fiz a minha formação de cirurgia geral, cirurgia torácica e endoscopia. Sempre com o apoio da minha esposa, que todas as loucuras que a gente inventava, ela apoiava e ia junto, né? Então, e a gente, quando volta para Pelotas em 94, início de 94, a gente volta com a Vitória, paulista, filha do meio. Então tem o Otávio numa ponta e o Diego na outra e a Vitória no meio. Né? Ela que nasceu em São Paulo, ela só que os nasceu em outros São aqui. Paulo. Os outros dois são pelotenses. Legal. E nesse período, quando voltei, comecei difícil um médico voltar para casa e as pessoas têm uma reserva de mercado. É uma coisa meio complexa, mas a gente foi suplantando. E eu lembro que eu não tinha pacientes, porque ninguém me conhecia, mas até que um dia apareceu o paciente número 1 dessa trajetória e a partir daí a gente construiu uma carreira médica. Tu mas lembra do número 1, não? Lembro. Qual era o nome? Não posso dizer. Eu lembro dele. Eu lembro porque a gente foi criando pelo jeito de ser, amigo dos colegas, amigo das equipes. E quando esse paciente estava internado, tinha uma enfermeira que eu entrava na UTI e ela fazia com a mão o número 1. Então... Alerta! Esse não pode partir nunca, é propaganda vital. Mas, Baquetini, a gente já conversou com a tua irmã aqui. Aí eu lembrei que ela também morou em Rio Grande do Sul. Finalmente. E ela gostava muito de carnaval, né? Ela acompanhava ali o carnaval e tal. Tu gostava também? Como é que era a tua infância ali no centro? Não, era... Chegava a ser engraçado, porque tinha as lojas brasileiras, ali era o nosso pátio, porque o prédio, os apartamentos eram enormes, mas ele não tinha pátio, porque embaixo era um banco. Hoje, olha a maluquice, todos os funcionários, gerentes moravam em cima, com uma porta pro calçadão. Era fácil de assaltar hoje em dia, né? Era fácil de assaltar o banco por ali. Todo mundo. Mas era uma família o banco. Todo mundo era amigo, né? Então... Eu me lembro que quando meu pai disse, nós vamos ter que trabalhar porque tem uma diferença, tudo era feito à mão, né? Sim. Então os filhos desciam, eu acho que na lembrança, acho que até a gente procurava a tal diferença para poder liberar o pai no fim de semana. Que legal, que legal. Pô, aquele prédio ali é lindo, né? É lindo, é um prédio espetacular. Mas ali no centro tu tinha o Papai Noel do Maza, o Carnaval, na 15... Então era espetacular aquela convivência. E eu estudava no Colégio Pedro Osório, ia a pé pro colégio. Sim. A nossa mãe morou na Félix da Cunha, ela é um pouco mais velha que tu, mas ela adorava morar no centro. E há algum tempo atrás ela disse, meu filho, eu queria voltar a morar no centro, vamos olhar uns apartamentos aí. Ela caiu na real que aquele centro da infância dela não existia mais, né? Mas eu sempre fiquei curioso, assim, de saber como é que era a vida no centro da cidade para jovem, adolescente. Eu acho que devia ser bem legal, né? Porque eu, pelo menos tu não pegou isso aí, mas a gente se arrumava para vir no centro, entendeu? Tu botava aquela roupa bonita, era bacana. Hoje eu peguei o Parque Una, patrocinador deste programa. O Parque Una hoje é o novo centro também. Acho que propõe esse novo ambiente também, né? Sim. Mas devia ser muito legal, realmente, tu pegar a praça ali, o entorno. Não, e muito vivo, bonito. Pessoas... Era uma cidade lindo. pujante, né? Era outro momento, eu acho. E a gente caminhava por tudo. Não sei se era inconsequente, mas a gente passava o dia inteiro caminhando pela cidade. Mas qual era o teu limite? Qual era o teu quadrante que tu andava? Sei lá, não tinha. A gente saía e na noite caminhava por tudo. A noite é louca, né? E me diz uma coisa, e a medicina, cara? Quando é que tu decidiu? Quando é que foi a primeira vez que tu te inspirou, assim, pela medicina, que tu viu que tu tinha essa vocação? Desde criança, eu acho que aquelas coisas. Eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico. E gostava disso. Gostava de gente, gostava de pessoas. Mas não tinha nenhum médico na tua família? Não tinha nenhum médico na minha família. Tá.
E isso o tempo foi passando e essas coisas foram crescendo, até que eu decidi, bom, vamos fazer medicina, e estudar, preparar para passar no vestibular, que nunca foi um vestibular fácil. Sim. E depois e depois o processo formativo depois na especialização é uma coisa complexa, também difícil. E aí eu saio do meu eixo de controle, que era a cidade, o Rio Grande do Sul, e vou para um lugar onde ninguém me conhecia, eu não tinha nenhum pistolão para apresentar o meu currículo, e passo por processos seletivos e começo uma trajetória como residente de cirurgia, que foi muito rica. E lá é o primeiro momento que eu começo a entender, pelos 2 chefes que eu tinha no serviço, a importância de tu entender quanto custam as coisas. Porque eu estava numa cirurgia, eu começava a operar, e se o fio era desse tamanho, eu dava 2 pontos, até que no fim do dia ele chamava e dizia: tu gastou tantos pacotes de fio para fazer isso é inadmissível. Então a gente teve que aprimorar a técnica e usar o máximo daquele fio. Porque aquilo custava, alguém pagava mesmo trabalhando. Na época não era o SUS. São Paulo foi o primeiro, começou com o SUDES, Serviço Único Descentralizado de Saúde. Ainda não era o Serviço Único de Saúde. Então alguém pagava aquela conta, que é o imposto que vira saúde. E aquilo começa a tomar conta de mim, o cuidado com dinheiro que não é teu. E foi o primeiro contato com a gestão, foi esse.